Deus, o Senhor é maravilhoso e tem feito coisas extraordinárias no nosso meio. Cremos nisso, por isso estamos alegres, e o que nos traz alegria, o que nos faz viver em alegria, não é aquilo que vemos de forma natural, até porque o momento ele não está sendo propício para isso. Mas a nossa alegria, ela está na segurança que temos da paternidade de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. A partir do verso 25. Lucas 10, a partir do verso 25. A Bíblia diz assim: eis que certo homem, doutor da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele caminho e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o doutor da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Espírito Santo, mais uma vez nós clamamos por aquilo que só o Senhor pode fazer, tornar essa palavra viva. Só o Senhor pode vivificar esta palavra no meu coração, no coração de cada um dos teus filhos que estão acompanhando este culto nesta hora. Que esta palavra, Pai, realmente venha cair em solos férteis e venha produzir vida. Nós abrimos o nosso coração para sermos ministrados por Ti, por meio desta palavra. Nós rasgamos o nosso coração e declaramos que temos necessidade do Senhor. Sem a Tua presença nada somos e nada podemos fazer. Por isso, Espírito Santo, se manifeste nessa hora, se manifeste nesse ambiente aqui, se manifeste em cada casa conectada a esse culto, através, ó Pai, da internet, do YouTube, que a Tua presença flua, que a Tua glória se manifeste, e o entendimento do tempo e da estação que estamos vivendo realmente caia sobre as nossas vidas de forma intensa, profunda, e que venha produzir frutos em nome de Jesus.
Nós clamamos por isso, para que o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu quero iniciar essa palavra falando de uma mensagem profética que tem nesse texto, nessa parábola do bom samaritano. E eu creio que essa mensagem profética, ela é uma mensagem para esses dias, para esses tempos, para essa estação, ou para as próximas estações que estamos ou viveremos. Eu creio que realmente Deus está nos dando oportunidade de nos alinharmos à sua vontade. Eu quero falar a respeito de uma mensagem profética e depois quero falar a respeito de uma mensagem prática que eu e você precisamos realmente aprender, precisamos absorver a partir desse texto e aplicar nas nossas vidas para esse tempo. Qual é a mensagem profética que eu vejo estabelecida nesse texto? Nós vemos aqui o relato de um bom samaritano que atendeu um necessitado, um sacerdote e um levita que passaram a largo, mas nós vemos que tudo se iniciou com um doutor da lei, um conhecedor da lei, que estava indagando, que estava tentando pegar Jesus, que estava tentando realmente colocar Jesus numa enrascada aqui, tentar tirar dele algo, e esse doutor da lei faz uma pergunta a respeito da eternidade. Como eu faço para viver ou para adquirir, para herdar a vida eterna? Então essa parábola, ela fala sobre eternidade. Repita aí comigo, eternidade. Esse texto está falando sobre eternidade. Tudo começa com uma indagação de um doutor da lei a respeito da eternidade. Qual é a visão profética que nós vemos primeiramente nesse texto? O texto fala de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Qual é a primeira mensagem profética? Jerusalém, ela tem um significado de bênção de vida, o lugar da plenitude de Deus. Estamos falando aqui a respeito de Davi querer levar a arca para Jerusalém. Então, Jerusalém tem esse simbolismo da bênção de Deus, do favor de Deus, do lugar da plenitude de Deus. Profeticamente, Jerusalém simboliza, e esse homem ia de Jerusalém para Jericó. Ao ponto que Jerusalém então simboliza essa cidade de bênção, Jericó simboliza o lugar de maldição, o lugar de perdição, o lugar de destruição. E eu quero mostrar isso para você num texto em Josué capítulo 6, verso 26, você não precisa abrir, que diz assim: naquela ocasião Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Maldito seja. Ao preço do seu filho mais velho lançarás os alicerces da cidade, e ao preço do seu filho mais novo porás suas portas. Depois de Jericó ter sido conquistada, destruída, pelo povo israelita, Josué, ele lança uma maldição para que nunca mais fosse construída novamente Jericó. E se ela fosse construída, uma maldição viria sobre os filhos daquele que tentou construí-la ou reconstruí-la. E isso aconteceu em 1 Reis, capítulo 16, verso 34. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces às custas da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Então nós vemos que Jericó tem esse simbolismo de maldição, esse simbolismo de perdição, por aquilo que Josué lançou sobre Jericó. E o texto na parábola do bom samaritano fala que o homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, saindo de um lugar de bênção para um lugar de maldição. Fala que ele descia uma cidade alta para uma cidade baixa. Isso fala de um declínio, de ele estar numa posição em Jerusalém e declinar para uma outra posição que é Jericó. Fala de um declínio.
fala da história da humanidade e o seu declínio. Quando Deus formou o homem, Ele colocou esse homem num estado de relacionamento com Ele profundo, não havia barreiras. Esse homem era Adão, consequentemente depois Eva. E eles desfrutavam, isso simboliza então a Jerusalém, o lugar da bênção, o lugar da vida, o lugar da plenitude. E depois do pecado eles entraram para um declínio, a humanidade declinou para Jericó, que é esse lugar de maldição, de perdição. Então esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Fala de um lugar de bênção e declinando para um lugar de maldição. A Bíblia diz que quando esse homem estava então transicionando, ele ficou no estado semi-morto, porque ele foi assaltado por alguns outros homens que roubaram tudo dele, que deixaram ele semi-morto. O texto diz que ele ficou no estado de semi-morto. Esse foi o estado da humanidade. Quem são os salteadores? É o diabo e os seus demônios. Então esse simbolismo profético, os salteadores são o diabo e os seus demônios. Então o diabo veio e nos induziu ao pecado por meio do que aconteceu lá em Adão e Eva, no Gênesis. Então nós entramos num lugar de declínio, ficamos num estado de semi-mortos. Realmente não teríamos como mais herdar a vida eterna, estávamos distantes de Deus, estávamos decaídos, estávamos frustrados. Esse foi o estado da humanidade. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E foi isso que esses salteadores fizeram com esse homem que estava indo de Jerusalém para Jericó. Então nós vemos uma mensagem profética aqui que simboliza o que aconteceu com a humanidade. Esse declínio de sair de Jerusalém para Jericó, de sermos assaltados pelo diabo e seus demônios, de ficarmos num estado de morte, semi-mortos, porque foi isso que aconteceu com esse homem. Aí, queridos, entra a história do bom samaritano. Então, Jesus veio socorrer essa humanidade. Jesus veio resgatar essa humanidade. E isso fala de um tempo, fala não só da primeira vinda de Jesus, essa parábola, mas fala da segunda vinda de Jesus e daquilo que Ele veio fazer há mais de 2000 anos atrás e que virá fazer no seu segundo retorno para buscar essa noiva restaurada. O samaritano, ele então veio e deixou na hospedaria e falou que voltaria. O samaritano representa Jesus, representa o nosso resgatador, representa aquele que pagou um alto preço para vir e nos resgatar. E a Bíblia diz na parábola do bom samaritano que ele aplicou vinho e azeite, símbolos claros da redenção, da obra da cruz. Vinho e azeite. Foi o que Jesus derramou na cruz, o seu sangue. Foi o que Ele liberou depois da sua morte, o Espírito Santo. Então nós vemos esse simbolismo, o bom samaritano sendo Jesus e Ele vindo resgatando essa humanidade que estava semi-morta, decaída, que estava afastada de um lugar de bênção e de vida, porque foi destruída pelo diabo e os seus demônios. Quando nós vemos a figura do sacerdote e do levita, que foram os primeiros que passaram por esse homem semi-morto, por essa humanidade semi-morta, nós vemos que eles passaram a largo, eles passaram distantes, foram indiferentes, eles não fizeram nada por aquele homem. O sacerdote e o levita, eles têm um simbolismo profético. O sacerdote, queridos, fala de um tempo, de Adão até Moisés. Romanos fala isso. Eu vou abrir esse texto no livro de Romanos, capítulo 5, verso 14, diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir.
Aqui fala de um tempo, e o sacerdote simboliza esse primeiro tempo, essa primeira estação depois do homem decaído, de Adão decaído até Moisés. E ele fala de uma primeira estação. Depois vem o levita que também passa a largo. E João, capítulo 1, verso 17, quero ler esse texto com você. A Bíblia diz o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, o sacerdote simboliza um primeiro tempo, de Adão até Moisés, e o levita simboliza um segundo tempo, de Moisés até a manifestação da graça que veio por meio de Jesus Cristo. E o que profeticamente esse texto está dizendo? Que nem a lei, nem os profetas, nem o que aconteceu de Adão até Moisés, nem o que aconteceu de Moisés até Jesus, eles tiveram condição de resgatar essa humanidade. Tudo era paliativo, tudo era superficial. A lei não teve condição de resgatar a humanidade. Então fala dessas duas estações, fala desses dois tempos que não tiveram condição de resgatar a humanidade e que isso só foi possível por meio de Jesus e do seu sacrifício. Jesus veio como bom samaritano para realmente derramar o seu sangue, para ser crucificado na cruz do Calvário e realmente pagar o preço que o pecado exigia, para que eu e você, nós como humanidade, pudéssemos ser resgatados, restaurados, reedificados e nos aliançarmos novamente com a presença do Pai. O samaritano, então, a Bíblia fala que ele seguia o seu caminho. O texto diz, queridos, que tanto o sacerdote como o levita, eles seguiam o mesmo caminho do homem que tinha sido assaltado. Ao contrário, o samaritano, a Bíblia fala que seguia o seu próprio caminho. Então, o sacerdote e o levita, eles estavam no mesmo plano de declínio. Não tinham condição, representados ali pela lei, pelos profetas, não tinham condição de restaurar a humanidade. Só Jesus que seguiu o seu caminho, aqui prefigurado pelo samaritano, então ele teve condição de resgatar a humanidade. Jesus escolheu um samaritano por quê? Os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Então, quando Jesus pega a figura do samaritano, ele já está confrontando a religiosidade daquele doutor da lei que tinha feito a pergunta para Jesus: como eu herdarei a vida eterna? Quando ele fala que o bom samaritano foi aquele que resgatou aquele homem, ele está confrontando a religiosidade daquele doutor da lei. Os judeus não se davam com os samaritanos. Quando Jesus escolhe essa figura, ele está dizendo que os judeus o rejeitaria. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Então ele já está dizendo que essa era a realidade dos judeus, de rejeitar a Jesus. E qual foi a origem da desavença entre judeus e samaritanos? Queridos, eu não vou entrar aqui no pacote completo, porque ia demorar muito tempo, mas o samaritano é a junção de um judeu com um gentil. Não era puro, não era pura raça. Então, os judeus que eram realmente purinhos, eles rejeitavam os samaritanos. Eles não gostavam dos samaritanos. Então, a junção de um judeu com um gentil é que se transformou nos samaritanos. Judeu e gentil é igual à igreja de Cristo Jesus na face da terra. Nós somos os gentios, mas nós fomos enxertados na videira. Nós somos filhos de Abraão.
fomos enxertados nesse lugar de bênção e de vida. E porque fomos estabelecidos nesse lugar, queridos, eu e você então temos a oportunidade de usufruir da paternidade de Deus, da eternidade em Deus. Então, Jesus usa a figura do samaritano para mostrar o que aconteceria depois, o estabelecimento da igreja do Cordeiro de Deus. Agora, a parábola diz que esse bom samaritano foi até o homem caído semi-morto, aplicou vinho e azeite, símbolos da redenção do que Jesus fez na cruz. Depois ele colocou esse homem sobre a sua montaria, sobre o seu cavalo, e o levou para uma hospedaria. E confiou aquele homem a um hospedeiro. Profeticamente, esse hospedeiro figura a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus ele veio abrir o caminho para que eu e você tivéssemos acesso à redenção. Mas depois a Bíblia diz que Jesus foi assunto aos céus, mas ele disse: eu enviarei o Consolador, e ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, que é o hospedeiro, ele completa a obra redentora de Jesus, que foi estabelecida ali na cruz. Jesus veio, resgatou a humanidade, pagou o preço. Agora o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, a um lugar de plenitude, a um lugar de vida, a um lugar de consciência, de restauração, de consciência de filiação. Então o hospedeiro é o Espírito Santo e a hospedaria é a igreja do Senhor, que está cheia do Espírito de Deus. Uma igreja viva, uma igreja que realmente está cheia do Espírito Santo, para agora realmente ser restaurada, para ser preparada como noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula. Porque Jesus veio abrir o caminho, mas o Espírito Santo vai realmente estabelecer na igreja de Jesus Cristo a cura completa, o restabelecimento completo, ao ponto de nos tornarmos essa noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula, que é a que Jesus voltará para buscar. Então nós estamos na hospedaria, sendo cuidados pelo Espírito Santo, preparados pelo Espírito Santo para o retorno de Jesus. E quando Ele retornar, estaremos sãos, estaremos restaurados, estaremos como noiva restaurada em nome de Jesus. Então essa parábola do bom samaritano, profeticamente, traz essa figura da restauração e da redenção e do plano completo da restauração da humanidade. Agora perceba algo, queridos. A Bíblia diz que o bom samaritano pegou esse homem caído, levou até a hospedaria, que é a igreja, confiou aquele homem ao hospedeiro, que é o Espírito Santo, e deixou 2 denários. 2 denários. E disse: espero que desses 2 denários, se passar dos 2 denários, quando eu voltar, eu pago a diferença do que faltar. Queridos, o denário, no contexto bíblico, 1 denário, simboliza o dia de um trabalhador. Era o valor pago para um trabalhador braçal. Era o salário de um dia de um trabalhador, 1 denário. Se ele deixou 2 denários, ele estava deixando então para 2 dias na hospedaria. Ele estava dizendo: possivelmente sejam necessários somente 2 dias para ele se recuperar, para ele ficar aqui em recuperação. Então eu estou deixando 2 denários. Mas, se porventura eu me demorar um pouco, além desses 2 dias, quando eu voltar eu pago a diferença. Se o bom samaritano, querido, representa Jesus, aquilo que ele veio fazer, resgatar a humanidade, e depois colocar essa humanidade
sobre a responsabilidade da igreja e do Espírito Santo. Então, quando ele deixa esses 2 denários, ele está dizendo: depois de 2 dias eu vou voltar para estar com essa humanidade que estava decaída e agora está restaurada. Nos últimos dias, queridos, nós vamos realmente estarmos sendo levados para um nível profundo de santidade, de preparação para esse retorno do Cordeiro. Precisamos estar curados, restaurados como igreja. Essa é a proposta de Deus. Foi isso que Ele fez conosco. Nós precisamos entender algo aqui. E eu quero que você perceba. Há um texto, queridos, em 2 Pedro 3, e eu queria que você abrisse esse texto comigo agora, se porventura você está com a sua Bíblia aí. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao verso 9. 2 Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao verso 9. O texto diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pelas mesmas palavras, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Presta atenção agora. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Vocês não podem esquecer disso. Perceba que Pedro está falando sobre a eternidade, os escarnecedores falando a respeito da volta de Cristo que está demorando. Aonde está essa volta? Aonde está esse retorno? E de repente Pedro para e diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo aqui? Para os escarnecedores, para aqueles que estavam julgando, dizendo: aonde está o retorno de Jesus? Ele de repente para e diz: não se esqueçam de algo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E se aparentemente Ele está demorando, é porque Ele é longânimo, porque Ele quer que todos, perceba isso, todos cheguem ao arrependimento. Há algo profético nisso aqui, queridos. O samaritano deixou 2 denários, simbolizando 2 dias numa hospedaria. Se um dia é como 1000 anos para o Senhor, e 1000 anos como um dia, nós precisamos entender um plano profético de Deus para a igreja dele nesse tempo. Há algo que Deus está nos dando oportunidade de vivermos nesse tempo. Um entendimento de que realmente a volta do Cordeiro de Deus está próxima. Está muito próxima. 2000 anos já se passaram. Estamos vivendo 21 anos depois do término do ciclo dos 2000 anos, dos 2 dias.
É interessante que a parábola diz que o samaritano fala para o hospedeiro, no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando voltar. Se precisar um pouco mais do que 2 dias, eu vou te indenizar quando voltar. Se for um pouquinho além de 2 dias, se for um pouco além de 2000 anos, eu vou te indenizar quando voltar. Queridos, estamos vivendo então em 2021. A Bíblia também é clara em nos dizer que nós não saberíamos exatamente o dia. E eu quero ler isso para você. Mateus 24, 36 a 44. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Precisamos estar preparados. A pergunta que eu quero fazer para você é: e se estivermos nos 21 centavos de denário? E se o que Jesus vai pagar no final, no seu retorno, for somente 21 centavos de denário? Nós não sabemos o tempo e a época. Mas ele deixou 2 denários e disse: se passar disso eu pago na volta. Mas a ideia, o plano, era mais ou menos para esse tempo. Nós precisamos entender, e queridos, acoplado a isso, nós vemos todos os sinais do final dos tempos, na nossa geração, no nosso tempo. Nós vemos rumores de guerra, nós vemos pestes, nós vemos coisas terríveis acontecendo, que manifestam esses sinais do final dos tempos. Eu não sei se vai chegar a 3.000 anos, mas nós precisamos estar preparados, porque o bom samaritano, ele voltará para estar com esse homem, com essa humanidade que estava caída e agora restaurada. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Se vai ser em 2021, eu não sei. Se vai ser em 2022, eu não sei. Eu sei que já foram pagos 2 denários para 2 dias, para 2.000 anos, e esses 2.000 anos já se passaram. E hoje estamos diante de uma realidade profética do retorno do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. Precisamos estar preparados, não podemos brincar com isso, queridos. E essa oportunidade que estamos tendo como igreja, de nos envolvermos, de estarmos realmente buscando a sua presença, de estarmos mergulhando na sua presença, é uma oportunidade única e maravilhosa que o Senhor está nos dando, de nos preparar. Não é para somente sair de uma crise, é para ir para a eternidade. Não é para um vírus, uma peste acabar somente. É o Cordeiro de Deus, o leão de Judá, que está retornando para buscar a sua igreja. É para isso que estamos juntos, é para isso que estamos nos santificando, é para isso que estamos na igreja, é para isso que o Espírito Santo está se manifestando. Para estarmos prontos como igreja, preparados para o retorno
do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queridos, ninguém pode dizer, ninguém, se alguém tentar dizer, queridos, vai estar sendo um herege, um antibíblico, porque ninguém pode dizer exatamente o dia, a hora, e a Bíblia nos deixa claro isso. Mas a Bíblia nos dá respaldo para dizer que está muito próximo, que precisamos estar preparados, que precisamos entender o plano completo da redenção. Jesus está voltando, precisamos nos preparar, precisamos preparar aqueles que ainda não o conheceram. O texto de 1 Pedro diz que Jesus é longânimo, que o Pai é longânimo, e Ele está deixando tempo, dando oportunidade para arrependimento, porque Ele quer, o desejo dEle é que todos sejam salvos. Eu e você sabemos que nem todos serão salvos, mas a oportunidade é para todos serem salvos. Então Ele vai dando espaço, Ele vai dando tempo para que haja arrependimento, para que haja reconciliação, para que haja remissão de pecados. É isso que Jesus está nos dando a oportunidade de viver, queridos. E precisamos ser essa igreja entendendo que a hospedaria é para aqueles que estão caídos, semi-mortos ao nosso redor. E que uma hospedaria cheia do Espírito Santo é uma hospedaria que recebe essas pessoas para restaurar cada uma delas, para edificá-las, para trazê-las para o corpo, para conduzi-las a esse propósito maior, a esse plano de redenção maior, de restauração maior. A parábola, ela começa com uma indagação da vida eterna, feita pelo doutor da lei. Como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus então apresenta esse plano. A parábola fala sobre a eternidade. Tudo que eu e você fizermos aqui precisa ecoar para a eternidade, queridos. Precisa estar atrelado a atitudes, a comportamentos, a posturas que mostrem que estamos com os olhos na eternidade. Quando o doutor da lei faz a pergunta, e agora eu quero ir de maneira prática para o nosso tempo, sair do plano profético dessa parábola e mostrar como vivê-la nesse tempo, nessa estação como igreja. Depois de Jesus falar para ele, o que diz a lei? Ele era um doutor da lei. Ele vai e responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Ele responde, eu fico imaginando ele enchendo o peito: Jesus, você fez uma pergunta óbvia para mim. Eu sou doutor da lei, eu sei exatamente o que está na lei. Mas depois de ele responder, Jesus diz assim: vai e faça o mesmo. Aí ele vem e pergunta: mas quem é o próximo? E eu quero perguntar para você, quem é o próximo? Para mim e para você. Por muito tempo a igreja entendeu que o próximo, querido, é o parente, é o pai, é a mãe, é o filho, é o amigo, é o que eu e você temos relacionamento constante e íntimo. Essas pessoas, elas fazem parte do pacote que figuram o próximo. Mas o bom samaritano, ele não tinha relacionamento com esse homem caído. Não era um parente, a Bíblia não fala, não era um irmão, não era um primo, não era um pai, não era um filho. Era alguém que tinha uma necessidade próximo a ele. Quem é o próximo? Quem tem uma necessidade próxima a mim.
Quem tem uma necessidade, e naquele momento eu estou presente, então ele se torna o meu próximo. O próximo para o bom samaritano foi aquele homem, que quando ele passou, ele viu. E ele atendeu. Quem é o próximo para mim e para você? Quem tem uma necessidade próximo de nós. Nós precisamos, para sermos essa igreja, essa hospedaria cheia do Espírito Santo, absorver essa identidade do bom samaritano, queridos. Porque não existe outra maneira para vivermos a não ser realmente como o bom samaritano. E para isso vamos precisar deixar de sermos especialistas na lei. O especialista tem propósito de indagar, não de aprender. Tem na ponta da língua as respostas teológicas, mas é limitado no fazer. E Jesus disse, vai e faz o mesmo para o doutor da lei. Queridos, a igreja, infelizmente, no decorrer dos anos, foi sendo transformada numa igreja especialista na lei, especialista nas escrituras, conhecedora. E queridos, nada contra o conhecimento, nada contra a sabedoria, nada contra realmente mergulharmos nas escrituras para entendermos, porque precisamos fazer isso. Mas não podemos ficar presos a especialidades que envolvem somente a lei. Nós precisamos ir e fazer, porque no momento em que o doutor da lei disse para Jesus o que era o que a lei dizia, o que precisava fazer para ir dar a eternidade, Jesus disse, então vai e faze. Vai e faça o mesmo. Não adianta saber a respeito do que precisamos fazer. Nós precisamos fazer o que sabemos que devemos fazer. Nós precisamos ser práticos no nosso conhecimento. Nós precisamos atender às necessidades dos próximos, daqueles que estão ao nosso redor. Então, para esse tempo, queridos, a igreja precisa deixar de somente ser especialista no conhecimento, no que se deve fazer, para realmente absorver a identidade do bom samaritano e praticar aquilo que sabe que deve fazer. A Bíblia diz que eu e você não podemos simplesmente conhecer, mas praticar a palavra. Precisamos praticar a palavra. É na prática da palavra que a revelação acontece. É na prática da palavra que a vida de Deus se manifesta. É na prática da palavra que o Espírito Santo nos enche e nos capacita e nos envolve e nos dá experiências extraordinárias. Precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não podemos ser os sacerdotes e nem os levitas. O que simboliza os sacerdotes e os levitas para esse tempo? Os religiosos. A religiosidade nos deixa indiferentes. A indiferença é pior do que o ódio. A pastora Ana já falou sobre isso aqui. A religiosidade nos deixa indiferentes. Tem igreja e muitos na igreja que estão sobrevivendo de religiosidade. Mas o que se vê na vida? Indiferença. O sacerdote e o levita passaram indiferentes àquela pessoa. Foram indiferentes àquele homem. Foram indiferentes àquela realidade. A religiosidade nos deixa indiferentes. Quer um termômetro para saber se você está religioso? É perceber indiferença. Nós estamos no meio de uma grande e maravilhosa oportunidade de mostrarmos o coração do bom samaritano. Mas se você olha para as realidades das pessoas que estão ao seu redor, não somente daqueles que você conhece e tem intimidade, mas de todos, e você é indiferente,
Você talvez esteja se assemelhando ao sacerdote, o levita. Precisamos ter o coração do bom samaritano. Uma quarta coisa que nós vemos nessa parábola: você dá o que você carrega consigo. Você dá o que você tem. Já ouvi isso tantas vezes, já falei isso tantas vezes, eu não posso dar do que eu não tenho. Eu não posso dar do que eu não tenho. Então, se eu não tenho, eu não dou. Pedro, quando se deparou com um paralítico na porta formosa do templo, ele pediu esmola. Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. O que Pedro tinha? A cura, a vida, a manifestação do reino de Deus. O que eu tenho, eu te dou. Nós só podemos dar o que temos. Você dá o que você carrega. O levita e o sacerdote deram do que carregavam. Religiosidade, igual a indiferença. Então eles deram do que tinham. Eles tinham lei, religiosidade. Presta atenção, a Bíblia diz em 2 Coríntios 3,6: a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem anda debaixo da lei manifesta o que é inerente à lei. O que é inerente à lei? A morte. Então olhar para aquele homem caído não mudava nada na vida do sacerdote e do levita, porque o que eles carregavam era a lei, a morte. Então olhar para a morte era natural para eles. Não trazia sensibilidade. O texto continua de 2 Coríntios, agora no versículo 7, capítulo 3. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, falando da lei, que gerava morte. O sacerdote e o levita manifestaram morte na hora que viram a pessoa caída, a pessoa parada, semi-morta. Porque nós damos do que temos. Se a lei na sua vida vai ser indiferença, você vai olhar para quem está morrendo, para quem está perecendo, para quem está indo a óbito, e aquilo não vai manifestar nada em você, não vai ter uma atitude na sua vida. Por quê? Porque nós damos do que temos. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O bom samaritano deu do que ele carregava, do que ele tinha. O que ele tinha? Acima de tudo, compaixão. Compaixão. Nós damos do que temos. Qual é o tripé da compaixão? Primeiro, vinho. Simboliza a alegria, a esperança, a paz. É o símbolo do vinho. Principalmente a alegria, por várias vezes eu falei isso aqui. Mas tem um símbolo que é o sangue derramado na cruz. Tanto que eu e você tomamos a ceia, simbolizando ali o vinho, o suco de uva, o sangue do cordeiro derramado na cruz. Nós damos do que carregamos. O que é o vinho? A consciência profunda da graça de Deus sobre as nossas vidas, queridos. Jesus pagou esse preço extraordinário, coisa que eu e você não tínhamos condição de pagar, querido. Ele nos deu de graça o seu sangue para perdoar o nosso pecado, para nos redimir. Passou vinho em nós, derramou o seu sangue, nos cobriu com seu sangue, nos justificando. Uma graça que eu e você não merecíamos receber. Graça é um favor imerecido. Eu e você damos do que temos. Se somos o bom samaritano, nós carregamos vinho. Carregamos o sangue do Cordeiro, uma consciência de graça sobre as nossas vidas. Pai, não mereço. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu favor. E quando eu tenho essa consciência de graça e vejo alguém semi-morto ao meu redor, eu não tenho como não manifestar a mesma graça que eu absorvi na minha vida.
Você dá do que você carrega. Você dá do que você tem. Não é só saber que o sangue nos purifica, é ter uma profunda consciência, uma realidade intrínseca, interna, uma revelação profunda da graça que eu e você recebemos e que não havia nada que pudéssemos fazer para merecê-la. Quando temos essa consciência, nós vamos dar do que nós temos, porque a Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai. Nós damos do que temos. Você dá do que você carrega. Se você tem consciência da graça, você dá graça. Se você percebeu que o bom samaritano, você percebeu que o bom samaritano em algum momento titubeou em dar aquilo que ele tinha, não. Ele deu do que tinha. Tinha um próximo perto dele que tinha uma necessidade, ele foi e deu. Você não vê a Bíblia relatando que ele julgou também os fariseus, ou o sacerdote e o levita? Cada um vai ter a responsabilidade pelas suas atitudes. Você dá do que você tem. Ele deu vinho, consciência profunda de graça. Ele deu óleo, o óleo fala de unção. Ele aplicou o óleo nas feridas daquele homem. Fala de unção, relacionamento com o Espírito. Você dá do que você tem. Quem tem relacionamento com o Espírito tem fruto, querido. E quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você dá do que você tem. Se eu e você temos relacionamento profundo com o Espírito, nós vamos dar, não tem como não ter compaixão, não tem como não ter longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Todo o fruto do Espírito fala de algo que podemos manifestar sobre o outro. O bom samaritano deu do que ele tinha. Se eu e você tivermos relacionamento com o Espírito, e não tem como produzirmos vida, não tem como manifestarmos vida sem relacionamento com o Espírito. Por isso que uma igreja religiosa é uma igreja opaca. Você escuta até o barulho da poeira, querido. Por quê? Porque não tem vida. E a vida quem traz é o Espírito. Eu não estou falando que vida está diretamente relacionada a barulho, mas vida é expressão, a comunicação. Você dá do que você tem. Quem tem relacionamento com o Espírito se move nos dons. Recebe dons para abençoar o outro. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outros operações de milagres, a outros, porém, profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você dá do que você tem. Se tivermos relacionamento com o Espírito, vai existir dons. E não existe todos os dons para uma só pessoa. É o corpo se movimentando. O corpo, as pessoas precisam do dom que Deus quer liberar sobre a sua vida. Para isso é necessário pedir. Como a Bíblia diz, relacionamento com o Espírito. Serão distribuídos sobre a igreja os dons. Para o quê? Para ajudar, para abençoar. Então o bom samaritano deu do que ele tinha. Nós damos do que carregamos. O tripé da compaixão. Vinho, óleo, bens e recursos. A Bíblia diz que o bom samaritano pegou aquele homem caído e colocou sobre
a sua montaria. Fala dos bens daquele bom samaritano. Os bens daquele homem estavam a serviço do reino, estava a serviço das pessoas. Se o seu carro, a sua casa, as coisas que você tem não está a serviço do reino e das pessoas, você está comprometido na compaixão. Porque tudo que temos vem dele. Ele colocou sobre o seu cavalo, ele levou até uma hospedaria e depois pagou do seu dinheiro. Fala de recursos. Queridos, não existe compaixão sem, às vezes, isso tocar os nossos bolsos, nós abençoarmos as pessoas, nós darmos às pessoas. Mas quem que é esse homem caído? Não sei. Não conheço. Mas eu estou fazendo porque eu dou do que eu carrego. E os recursos que eu tenho uma consciência que não vem da força do meu braço, que não vem da minha intelectualidade, mas que vem do alto. E tudo é dele, e tudo é para o serviço do seu reino. O tripé da compaixão: vinho, óleo, bens e recursos. A igreja hoje precisa se movimentar debaixo desse entendimento, queridos. E olha a oportunidade que eu e você estamos tendo para sermos o bom samaritano para tantas pessoas. Para quem? Para o meu pai porque eu amo de paixão? Sim. Para minha mãe porque eu amo de paixão? Sim. Para o meu filho que eu amo de paixão, morreria por ele? Sim. Mas também por aquele que você não tem relacionamento nenhum, mas simplesmente por saber que ele está quase morrendo, você é contaminado pela compaixão do bom samaritano, e dado que você tem óleo, vinho e bens e recursos. Características de alguém que está indo para a eternidade. Queridos, o bom samaritano estava seguindo o seu caminho, diferente do sacerdote, diferente do levita, e se prefigura toda essa questão da eternidade. Ele estava indo para um lugar de eternidade. Quais são as características de alguém que está indo para a eternidade? Alguém que carrega vinho, alguém que carrega óleo, alguém que carrega bens e recursos, e tudo isso está a serviço do reino de Deus e das pessoas que foram as pessoas que Jesus, imbuído de compaixão, morreu naquela cruz, pagando um alto preço para resgatá-las. Essa igreja dos últimos tempos é a igreja que tem o coração do bom samaritano, que está na hospedaria recebendo o Espírito Santo como temos recebido, para abençoarmos pessoas, para tocarmos vidas e pessoas. Você quer saber se você está indo para a eternidade, querido? Porque o fariseu, porque o sacerdote, o levita, eles estavam indo para Jericó. O mesmo caminho do cara que tinha sido assaltado. Você quer saber se você está indo para a eternidade? Olhe para você e veja se você carrega vinho, se você carrega óleo, se os teus bens e recursos estão à disposição do reino. São evidências de alguém que está indo para a eternidade. São evidências de alguém que está indo para a eternidade.